Dinheiro é um assunto importante que a pessoa vai lidar todos os meses da vida? Concorda? Sim. Sim, porque Sim, o dinheiro tem a ver com os recursos. Saber lidar com dinheiro. Saber lidar com pessoas. Essa inteligência intrapessoal que você falou, saber se relacionar, Sim. é importante. Oratória, comunicação, você fala muito bem, é importante. Por que a gente não tem isso no nosso colégio, no nosso currículo. ensino, No currículo. na grade curricular aqui no Brasil? E a gente estuda, por exemplo, o sistema digestivo de peixe. Tipo assim, coisas que a gente nunca vai usar, a não ser que você seja de alguma área específica. Essa é a minha dúvida, porque tantas coisas são importantes hoje em dia. E eu sei que é difícil, até quem não é do sistema educacional fazer essa crítica, mas é essa a impressão minha e possivelmente de muitos outros brasileiros. Caraca, eu estudei tanta coisa que hoje não serve para nada e tantas coisas importantes eu não sei lidar e poderia ter alguém ali, uma luz ali, pelo menos no ensino médio, alguma coisa assim para orientar. Bem, a boa notícia é que a nova Base Nacional Curricular Comum, ela já determina a aplicação das inteligências emocionais e da educação financeira, sim, na escola. Tanto no novo ensino médio quanto no fundamental. De forma transversal, mas, assim, todas as matérias, inclusive, tem que abordar isso de forma interdisciplinar, contextualizada, de forma lúdica, mas sim. Hoje, os docentes, líderes da nação, ou os que lideraram, já se preocuparam com isso e já nos apresentaram soluções para isso. O problema é, uma coisa é o plano e uma coisa é a aplicação. Execução. Esse ainda é o desafio que ainda não está sendo bem executado. Tanto é que você não percebe isso. Se você não percebe, não está sendo executado, porque você é um cliente da educação. Ou enquanto pai, ou enquanto aluno, você é um cliente. Ou tio, ou amigo de alguém que recebe o processo educacional. Então você não percebe isso, então a gente está errando. O outro ponto é, nessa parte eu discordo. Sabe, Wagner, o que é a criatividade, Wagner, de um ser humano? Você hoje só consegue fazer uma mesa de pallet e vidro porque você conhece a mesa, o pallet e o vidro. Então, coisas que você considera obsoletas, elas vão formar parte do teu cérebro de várias memórias e que a criatividade vai ser a combinação delas para a solução de um problema. Como eu, professor, vou adivinhar a sua predileção? Ah, mas eu vou aproveitar só se eu for biólogo, outro eu vou aproveitar se eu for engenheiro, outro eu vou aproveitar só se eu dançar. Mas como é que eu vou adivinhar? É muito complexo numa sala de multidisciplinar com 40 alunos, uns comeram, outros não, um tem pais que apoiam, outros não, um vem de realidades mais organizadas, estruturadas, família completamente estruturadas, outros desestruturadas, um sofre abuso sexual, um tem transtornos, um tem autismo, e você tem que dar aula para ele e você tem que fazer como é que nós escolhemos as disciplinas que eles têm predileção e que vai realmente satisfazer a habilidade intelectual desse aluno. Complexo. Então, quando a gente tem uma diversidade de informações, é capaz de um deles se identificar com uma delas e a partir daí ele começar a gozar das próprias escolhas. O ideal é que a gente dê informações para que as pessoas consigam até experimentar. Agora, você imagina se você nunca experimentasse o corpo humano. Será que você viraria biólogo? Sim, entendo. Assim, eu te entendo, mas na prática você... Não, mas eu tô falando da prática. Não, eu acho que, assim, até um ponto bom. Como aluno, eu vejo que tem matérias que, tipo assim, será que precisa ter da 5ª série até o 3º ano? Do 6º ano? E tem matérias outras, por exemplo, o Educação Financeira. Eu te falei, mas eu já sabia que é um projeto de lei. É lei que tem que ter educação financeira no colégio, embora ainda não, isso daí não está sendo executado. E também a questão é que eu não iria levantar agora, quem é que vai dar essa educação financeira? Então tem que formar pessoas, treinar pessoas, dificilmente vai ser o professor. Tem professor que é bom em matemática, mas o cara não sabe ali ainda essa parte de educação financeira, essa parte de neuroeconomia. Então isso daí já é uma outra abrangência. Agora, existem áreas que todo mundo, vamos supor, você está ali no ensino médio, você está ali na faculdade, alguém te ensinou. Por exemplo, tu vai fazer uma entrevista de emprego. Quem te preparou para isso? Ninguém. Eu sei que é difícil quando tu Não, você tá certo nesse ponto, eu vou te ajudar. Existem várias situações que a gente precisa... Eu vou te ajudar, Wagner. Eu acho que me ajuda. Você tá certo porque, assim, não tem como você dar um conhecimento e ele não precisa ser em detrimento de você negligenciar coisas que são básicas. Isso. Então, tem coisas na sociedade que são importantes para a aplicação. Por exemplo, assim, a educação, por exemplo, ela está muito afastada. Isso é uma das minhas brigas no currículo pedagógico. Está muito da cultura do povo. É como se todo mundo nos Estados Unidos fosse morar em Manhattan e todo mundo aqui fosse morar no centro do Rio ou em São Paulo. Então, assim,
Os caras da região norte, 90% vão ficar na região norte. Eles não têm que querer. Aí o livro tá lá, a metáfora tá o metrô, isso é muito distante da realidade dele. Isso. Ele quer ver a seringueira, sabe? Entendi. Assim, ele não tá preocupado com essas peculiaridades. Ele quer saber realmente sobre, talvez, o capacitor fotovoltaico, a hidrelétrica, talvez a energia, coisas que se concernem ao ambiente dele. Talvez o cara do Centro-Oeste queria saber sobre agropecuária. Agora que nós sabemos que existe em si a inteligência natural, naturalista, por que a gente não aflorar isso e dar mais essa informação? Porque os livros não estão contextualizados também para que a criança possa aplicar no meio. E você fala, poxa, evidentemente, você vai ter um aprendizado, e eu acho que tem que ser estimulado, mas a quantidade, aí eu já concordo com você. Uma coisa é ter o estímulo, uma coisa é você saber aquilo superficial e você se aprofundar no que as pessoas vão se especializar em outro momento. Aí eu concordo. Mas negligenciar dar a informação, eu acho que esse é o ponto diferencial da gente. Vê se você me entende. Entendi. Agora, evidentemente que a gente tinha que fazer uma reorganização e estruturação do nosso currículo pedagógico e entender que uma criança, no próprio Nordeste, existem vários Nordestes dentro do Nordeste. Entendi. Então, assim, a feira, a região, as feiras de São João no Maranhão e no Piauí são totalmente diferentes da Bahia, Sergipe e Alagoas. Totalmente diferente. Então, assim, você não pode falar, mas a região norte, Macapá e Manaus é totalmente diferente do Acre e Rondônia. Todo mundo lá é índio. Não é. Você vai lá visitar a Zona Franca de Manaus, é uma cidade maior do que a maioria dos 92 municípios aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Sabe? Então, assim, há uma ignorância nas pessoas. Eu não sei se por ignorância, por falta de sabedoria, se é a mistura nos dois, ou por negligência mesmo. Eu não sei se é a mistura de tudo isso, mas a gente não aborda os conteúdos levando em consideração, e você tem razão, a criança realmente ser um cidadão preparado para enfrentar os verdadeiros obstáculos que estão por vir. Então, se você dá muito conteúdo, será que na matemática... Não que a pessoa corte, exemplo, beleza, não tira a biologia lá, mas tem que acrescentar outras coisas. Por exemplo, as leis. Todos nós temos direitos e deveres. Nós temos as leis aí que se tu infringir alguma, você vai preso. Agora, aonde você tem isso na tua formação? Você passa lá o ensino fundamental, o médio... Aula de política. Você não Por exemplo, tem... não da polis, da cidade, de saber votar, de saber em quem, que faz o que é do que. Isso, tu não tem isso. Por exemplo, sim. E todo mundo vai passar por isso. O partido, sem predileção partidária. Sim. Eu acredito até, assim, Wagner. Então quem é que atualiza isso? É o MEC? Sim. Sim. E a resposta quando é sim. Ele pode mudar a hora que ele vê uma... Sim, mas o MEC não pode mudar toda hora, né, mestre? Porque olha só, existe todo... Você vai criar conteúdos, as editoras, gráficas, escolas, professor, grade curricular, folha de pagamento. Né? Aí você forma isso, você tem que adaptar tudo, você tem que dar um tempo para todo mundo adaptar. Todos os objetos de aprendizagem têm que se adaptar a isso. A sociedade tem que se adaptar, o pai tem uma cultura. Aí quando se adapta, você em 2 anos nem aplicou, mudou. Assim, acaba que é um retrocesso. A gente acredita ou não acredita. Toda decisão vai ter um lado positivo e um lado negativo. Sim. Se nós fizermos o melhor possível daquela decisão, a gente tem muito mais a ganhar do que perder. Então, se alguém decidiu, a gente tem que comprar a ideia. Não é regra daqui? Eu vou votar para que um dia mude, mas eu não posso descumprir a regra, já que virou regra. Virou regra, eu posso não concordar com ela. Mas eu vou me rebelar. Se todo mundo pensar assim, todo mundo vira marginal. Nós não iremos evoluir. Se todo mundo pensar que faz o que quer, acho que nós não iremos evoluir. Compreende?